convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, e nós vamos ler os primeiros 6 versículos do livro do Apocalipse. Eu sei que quando a gente fala que a gente vai ler o Apocalipse, dá até um frio na barriga, não é? Porque esse além do livro da Bíblia que a gente sabe que anuncia coisas futuras, fim do mundo e tudo mais, nós temos alguns filmes, né, com o nome Apocalipse, que eles são meio assustadores, assim, né? Mas Apocalipse é um livro encantador, né? A gente precisaria relê-lo e entendê-lo melhor, né? Para a gente poder usufruir melhor desse texto. Apocalipse capítulo 1, versos de 1 a 6, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama, e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Sabe que há 15 anos atrás, mais ou menos, eu estava fazendo uma tarefa acadêmica, nesse texto aqui, né? Na verdade, eu estava fazendo uma tradução desse texto do grego para o português. E enquanto eu estava fazendo uma tarefa extremamente técnica, nada devocional, né? Não era uma coisa assim para meditar no texto, eu estava simplesmente explorando o texto, tentando trazer o texto para a nossa língua portuguesa. Quando eu percebi nessas palavras algumas coisas maravilhosas, e fazendo aquela tarefa ali técnica, se tornou uma coisa devocional para mim, né? Algo que, especialmente naquele período, né? Naquele ano, foi de grande relevância para mim, e eu quero trazer hoje à noite aqui para compartilhar com os irmãos. Apocalipse, como eu disse, é um livro assustador. O conteúdo do Apocalipse, ele pode ser horrendo em algumas partes, porque é bem ligado ao fim do mundo, às coisas que vão acontecer. Nós temos catástrofes, né? Uma série de coisas anunciadas, juízos, cálices da ira de Deus sendo derramados sobre a humanidade. Então é um livro assim que quando você lê assusta bastante se você não conhece o propósito especialmente do livro. A época em que essas palavras foram escritas era uma época marcada por perseguição da igreja. Fica até difícil saber em que perseguição exatamente o livro está retratando. Porque Roma, e o imperador de Roma, perseguiu a igreja de Deus entre os séculos I e o século IV da nossa era, pelo menos 10 vezes. Nós temos registros de 10 perseguições ferozes, muita gente morreu por ser cristã, por pregoar a sua fé em Cristo. Então, num contexto assim, o Apocalipse soaria aos ouvidos daquelas pessoas como a certeza de que todo mal seria punido, seria vencido, a tribulação teria um fim, porque são pessoas, aqueles leitores primeiros, debaixo de intenso sofrimento. Então surge, né, essa literatura, chega às mãos, especialmente das igrejas da Ásia, onde é a Turquia hoje, 7 igrejas, que está sendo direcionada, encaminhada esta mensagem aqui, né? Nesse capítulo introdutório, nós temos já assim, um versículo que mostra muito a proposta do livro, né? Versículo 3 diz assim: feliz, bem-aventurado é aquele que lê, e aqueles que ouvem, e os que guardam, observam, obedecem às coisas escritas na palavra da profecia.
E a razão é porque o tempo está próximo, o texto está dizendo, né? Então ele está dizendo, olha, quem está lendo isso, quem está ouvindo, guardando as palavras deste livro, são pessoas bem-aventuradas, felizes, bem-sucedidas. Porque o tempo está próximo, é bom atentar a essas palavras aí. E no verso 5, é apresentado então Jesus. Porque Jesus é quem está revelando tudo isso, quem está anunciando tudo isso a João. E diz então, versículo 5, que ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos, mas ele também é o soberano dos reis da terra. Então lembre-se, aquela gente estava sendo massacrada por poderes políticos, né, por imperadores, por pessoas que eram visíveis aos olhos deles, pessoas humanas, de carne e osso. Mas João está apontando para o soberano dos reis da terra. E ele está dizendo que por trás de qualquer poder humano, de qualquer problema que nós estamos vendo, mas para nós esse problema não tem solução, qualquer situação que seja desgastante, mas ela é visível, é palpável para nós. Diz que por trás de tudo isso existe a soberania daquele que de fato governa sobre os governantes da terra. E presta atenção, ele é invisível aos nossos olhos, né? A gente não consegue vê-lo, mas por trás dessas coisas visíveis que nós estamos vendo, é preciso ver também pela fé alguém que é invisível, esse soberano que é sobre os reis da terra. Mas é interessante que esse rei soberano, esse todo-poderoso, que anuncia coisas horrendas, se você continuar lendo o versículo 8, vai falar sobre isso, coisas que são tenebrosas, coisas reservadas para o fim dos tempos. Ele não poderia deixar de nos lembrar algumas coisas muito preciosas. E na época, como eu disse no início, que eu estava fazendo aquela tarefa lá, eu estava simplesmente percorrendo o texto, mas de repente, o texto ele fala algumas coisas, faz algumas afirmações, quando diz que Jesus é o soberano dos reis da terra. Diz assim, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Interessante que no texto é como se fosse um parêntese, entendeu? Se você fizer um exercício e você arrancar isso aí, não vai fazer diferença nenhuma para a revelação do Apocalipse, né? Você vai entender perfeitamente que o Rei Jesus, que é soberano, revela algumas coisas, mas ele faz um parêntese. É como se João dissesse assim, eu não posso deixar de destacar isso, que esse Deus que é soberano, que é Jesus, o soberano, ele se importa conosco. Existem algumas coisas que ele já fez, que nós precisamos parar e antes de olhar para esses eventos finais que marcam o fim do mundo, nós precisamos olhar para esse Jesus e pensar, ele já fez isso por nós. E isso demonstra que nós somos importantes para ele. E revela que ele, sendo soberano, ele se importa comigo e com você. Então é isso que eu queria meditar com você nessa noite aqui, né? Como é que Deus se importa? Vamos olhar para essa declaração do versículo 5 e vamos nos aprofundar em cada uma dessas expressões. Então, em primeiro lugar, ele está dizendo que Deus se importa, a maneira de Deus se importar é que ele nos ama. Ele nos ama. Interessante que o tempo do verbo tem uma importância grande aqui. Porque quando a gente fala no português, ele nos ama, a gente entende que ama. Ele ama. Mas no grego é como se dissesse assim, ele está nos amando. Dá uma ideia de uma continuidade, não é?
não é aquela coisa assim, ele nos amou no passado, ou ele nos ama pontualmente. Ele pode ter nos amado pontualmente, morrendo na cruz por nós. Mas aquele amor pontual, ele significa que ele continua nos amando. Ele está nos amando até hoje. Está bem? E quando João está descrevendo, dizendo, ele é o rei soberano sobre a terra, sobre os governantes da terra, ele diz assim, ele está nos amando. Ele continua nos amando. Porque talvez, ao se adentrar o livro do Apocalipse, você vai ficar assim, nossa, mas quanta coisa assustadora. Mas João diz assim, mas ele está nos amando. Ele continua nos amando. Então ele ama a mim e a você continuamente. É um ato contínuo. Deus está nos amando. Ele nos ama continuamente. É importante que você diga isso para você mesmo, porque haverá momentos, se já não houve, ou se não está havendo na sua vida, em que você vai ouvir vozes que vão dizer assim, Deus não te ama coisa nenhuma. Ele abandonou você. Você está à mercê da sua própria sorte. E nessas horas você precisa dizer para você mesmo, Ele me ama continuamente. Ele continua nos amando. Ele está me amando. E apesar da glória que Ele tem, Ele se importa comigo. E Ele me ama. É importante dizer isso às pessoas com quem você se depara no dia a dia. Diga para elas. Fale para elas, Deus ama você. Deus está amando você. Continuamente Ele está amando você. Não se esqueça tão cedo disto. Porque as dificuldades na vida, muitas vezes, nos faz esquecer disto. Então não se esqueça. Apesar da dor dos sofrimentos, apesar do túnel escuro que muitas vezes a nossa vida entra, você não sabe se vai ter saída. Apesar dos problemas que aparentemente não têm solução, daquelas mazelas que vão batendo a nossa porta, Deus está me amando. Eu tenho um Deus no céu que se importa comigo. E Ele me ama. Apesar do que está acontecendo, que muitas vezes parece denunciar que Deus se esqueceu de mim. É importante nessa hora lembrar. João, ao escrever Apocalipse, ao anunciar o fim do mundo, juízos de Deus sobre a terra, ele abre um parênteses e diz, olha, Jesus é o soberano da terra, mas Ele nos ama. Ele está nos amando. Ele continua nos amando. Quem escreveu o Apocalipse chama atenção para o fato de que Deus olhou para nós. E Deus olhou para nós com amor. Alguém já olhou para você com amor, né? Quando você vê nos olhos da pessoa, a pessoa me ama. Ela olha para mim com olhos de amor. E João está dizendo isso aqui. Esse que é o soberano dos reis da terra. Ele nos ama. Ele está nos amando. Ele continua nos amando. Ele faz isso sem parar. É um amor contínuo de Deus. Eu quero lembrar alguns textos, por exemplo, do Antigo Testamento, como o Salmo 59, 17, que diz assim, ó minha força, canto louvores a Ti, Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. O salmista está dizendo isso, né? Deus é o Deus que me ama. Ele olha para mim com olhos de amor. E Deus quer que você se lembre disso nessa noite também. Deus é a sua força. Você tem que cantar louvores a Deus. Ele é o alto refúgio. É o Deus que te ama. E por mais que sejam as dificuldades da vida, Ele ama você. Ele está te amando hoje, né? Ele continua nos amando frequentemente. Outro texto são palavras de Jesus. João 16, né, versículo 26 e 27. Jesus está conversando com os discípulos, falando também que haveria um momento que Ele não estaria mais com os discípulos, que Ele iria embora. Mas Ele diz assim, nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Ele diz, olha, haverá um dia
em que eu não vou precisar nem mais interceder por vocês. Vocês vão ter relacionamento direto com Deus, porque o Pai ama vocês, como eu amei vocês aqui na terra. O Pai também ama, porque a gente vai pintar um retrato de Deus que nós temos medo, pavor de Deus, né? Deus está bravo com a gente, mas Jesus está dizendo assim, ó, vai chegar um momento em que eu nem vou pedir em favor de vocês mais. Vocês vão falar direto com Deus e vocês vão sentir que Deus ama vocês. Vão perceber o relacionamento entre vocês, porque o próprio Pai os ama. Quando parecer que ninguém está olhando por você, quando parecer que ninguém se importa com você, lembre-se, Deus olha para você. E Deus olha para você com amor. Ele nos ama, Ele está nos amando. Ele continua nos amando, como tem sido importante para a minha vida. Em alguns momentos da vida eu me lembrar disso, que tem um Deus que está me amando, apesar das coisas que estão acontecendo. E eu sei que será importante para você também, você pensar nisso nesta noite, e você trazer para você esta afirmação: Deus está te amando, Deus ama você continuamente, Deus ele se importa com você, apesar da glória que Ele tem. Uma segunda expressão que aparece no texto aqui, como que Deus ele se importa conosco, né? Diz que Ele nos resgata, Jesus nos resgata. O texto diz que em Cristo Ele nos libertou dos nossos pecados. Uma vez livres, nós precisamos fazer um certo esforço para entender a importância da liberdade. Porque quando a gente é livre, você não entende quão importante é ser livre. Por exemplo, nós vivemos num país de liberdade. Você pode vir aqui, você não precisa vir aqui escondido, né? Você pode andar com a Bíblia na rua, na mão. As pessoas podem saber que você é um cristão. Ninguém te persegue por causa disso, né? A gente fala assim, não, o pessoal está me perseguindo no trabalho e tudo mais. Mas, gente, convenhamos, né? Perseguição muito pequena, comparado a países que as pessoas têm que se enfiar num buraco debaixo da terra para fazer um culto. Que elas não podem, porque elas são perseguidas, são mortas, se elas fizerem um culto a Deus. Então, para a gente entender o valor da liberdade, nós precisamos fazer um exercício e nos imaginar se nós estivéssemos num lugar em que nós não teríamos liberdade. Agora, nessa época, né, que a gente passou aí de pandemia mais acirrada, que agora está ficando mais light, né? Mas estava mais acirrado o negócio, nós tivemos que ficar trancados dentro de casa. E bem lá no início, quando a gente pouco sabia da doença, dos índices de transmissão e tudo mais, a gente ficava com aquela angústia no coração, né? Estou preso em casa, não posso sair de casa, né? Então dava uma sensação de que eu perdi a liberdade. E hoje, então, quando a gente pode sair, nossa, dá um alívio, né? Eu posso sair, eu estou livre. E quando disser, então, não precisa usar máscara mais, aí você vai dizer assim, agora eu estou livre, né? Quem usa óculos, então, né, vai amar isso aí. Né? Porque, quanto tempo já faz de pandemia? 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses, coisa assim, né? Acho que é 1 ano e 8 meses, né? Até agora, eu não aprendi a usar máscara com óculos. É um negócio, é incombinável esse negócio, né? Não dá, já me deram um monte de receita, eu já fiz e não deu certo, né? O óculos incomoda um bocado. Na verdade, não é o óculos, é a máscara que incomoda um bocado o óculos, né? Embaça tudo, é terrível. Mas liberdade é uma coisa que você não entende muito o que ela significa quando você já tem a liberdade. Olha o que o texto está dizendo. Está dizendo assim, Ele nos libertou dos nossos pecados. Isso pode soar para nós como uma mera expressão no campo da religião. Jesus nos libertou dos nossos pecados. Mas nós precisamos pensar nisso. O que é viver preso no pecado? Nós estávamos presos nas garras do pecado.
Literalmente, o verbo grego aqui significa soltar o que está amarrado. Foi isso que ele fez. Diz que ele nos libertou, ele nos soltou, ele nos desprendeu, ele nos liberou. Só que como nós estamos já livres, a gente não dá valor nisso, né? Não estamos presos no pecado. Já viu alguém preso nas drogas? Ela fica irreconhecível. Ela fica transtornada. Já viu alguém preso no alcoolismo? Eu já lidei com gente assim, que a gente conhece, conversa, aí de repente ela voltou no alcoolismo. Ela fica irreconhecível. Ela está presa, ela não fala coisa com coisa. Os pensamentos dela, tudo confuso. Ela não é livre mais. Ela está amarrada de novo. O texto está dizendo que Ele nos libertou dos nossos pecados. Porque nós estávamos presos nas garras do pecado. E Ele foi lá e nos soltou. Isso nos lembra o que Paulo escreve aos Colossenses, Colossenses 1, verso 13 e 14. Quando Paulo diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Culpa é um dos sentimentos mais aterradores que o ser humano pode sentir. Você tem culpa de alguma coisa. E o texto está dizendo que Jesus nos redime, Ele nos livra da culpa. Ele concede perdão dos nossos pecados. E quando João vai escrever o Apocalipse, ele diz: esse Jesus, que Ele é o soberano dos reis da terra, Ele está nos amando, mas Ele nos libertou dos nossos pecados. É como se Ele dissesse: Ele nos livrou de nós mesmos. Ele nos desamarrou desta culpa que nós sentíamos. Deus se importa. Ele nos vê presos nas trevas do pecado. Deus nos vê por trás das grades da iniquidade. E vai lá e nos solta, nos resgata, nos livra, nos liberta. Libera a gente. Mas nem sempre, eu e você, a gente pensa nisso como algo grandioso, maravilhoso. Porque para nós, muitas vezes, é só uma expressão religiosa. Deus nos libertou dos nossos pecados, né? Que a gente é livre. Você não dá valor à liberdade que você tem. Isso nos faz lembrar também o resgate de Deus com o seu povo, né? O seu povo Israel. Lá no Antigo Testamento, as palavras do Salmo 124, na tela aí, estão apenas os versículos 7 e 8. Mas o Salmo 124 diz assim: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado, e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Aí o versículo vai dizer assim, como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Pensa nisso. Nós estamos na gaiola do pecado e essa gaiola foi quebrada. Nós não seremos presos mais pelo pecado. Você deveria nesta noite sair daqui assim, saltitante, né? Pensar assim que esse Deus soberano, o Jesus que é soberano sobre os reis da terra, Ele se importa conosco, se importa comigo, se importa com você. Ele está nos amando. Ele nos libertou dos nossos pecados. Ele foi lá e nos permitiu escapar da armadilha. A armadilha foi quebrada, nós escapamos. E nós não estamos mais nas garras do pecado. Isso deve soar como nos meus ouvidos, no seu ouvido também. Você é livre.
Você peca porque você quer, né? Mas você é livre, você não está no poder do pecado. Quem está no poder do pecado não consegue se soltar, não consegue ser liberado disso. Mas nós conseguimos, porque Jesus nos libertou dos nossos pecados. Aleluia, dê glórias a Deus por isso. Porque esse Deus soberano se importa comigo e com você, tanto importa que nos livra da culpa do pecado. E uma terceira parte aí, a terceira expressão que vai aparecer nesse versículo 5, diz que Ele nos capacita. Porque o texto vai dizer assim, que Ele nos constituiu reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. A NVI traduziu para servir a seu Deus e Pai. Se você tem aquela nova versão transformadora, né? Lá vai dizer assim, ó, Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, o seu Pai. O Osborne, que é um comentarista do Apocalipse, ele afirma que Cristo nos incluiu em seu ministério real e sacerdotal. Cristo é rei e sacerdote. E João está dizendo em Apocalipse que Ele nos constitui também reis e sacerdotes. Ou seja, Ele nos inclui no seu ministério, de ser um rei, de ser um sacerdote. Essa afirmação feita em Apocalipse é uma alusão a uma das promessas fundamentais feitas na aliança de Deus com o povo de Israel, né? Se você pegar o Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, diz assim: agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus falou isso para Israel. E agora então, João está dizendo isso para nós, dizendo que Jesus, esse que é rei sobre os soberanos da terra, rei dos reis, diz que Ele está nos amando, Ele nos libertou dos nossos pecados, mas Ele também nos fez um reino de sacerdotes. Ele nos constitui reis e sacerdotes. Isso tem a ver com a capacidade que Ele nos deu para servir a Deus. Nos possibilita, nos habilita servir a Deus. As palavras aqui utilizadas também, elas vão nos lembrar da definição que o apóstolo Pedro dá de igreja. Quando você pega lá a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, Pedro vai dizer assim, ó, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Presta atenção numa coisa, o que dá sentido à nossa vida, o que dá sentido à vida da igreja, não é aquilo que a gente faz, mas é aquilo que Deus já fez. Deus, em Cristo, nos constituiu reis e sacerdotes. Esse é o sentido da igreja. É honroso a gente participar de um reino assim. Nós somos reis e sacerdotes. É absurdamente assustador. Essa semana um pastor nazareno fez contato comigo, ele dá aula de história da igreja, e ele me pediu assim, pastor, me faz umas considerações, porque uma aluna me perguntou uma coisa em sala de aula, e eu queria a sua opinião sobre isso. E a pergunta da aluna é assim, por que igrejas estão diminuindo cada vez mais, igrejas estão se fechando? Por que elas estão se fechando? Eu respondi para ele com um textão lá das minhas considerações, dentre elas eu disse, as igrejas estão perdendo o sentido, perdendo o propósito. Tem igreja envolvida com poder político, igreja que está achando que o sentido da igreja é ela se transformar numa ONG, porque não tem sentido mais. Então ela vira uma ONG, ela tem que ajudar um monte de coisa, fazer um monte de coisa, porque ela não vê sentido em ser igreja simplesmente. Nós temos pastores que não têm coragem de dizer que são pastores,
Eles têm que ter uma outra formação. Eles dizem que são advogados, psicólogos, professores. Eles não têm coragem de ser pastor. Só pastor. Eu sou pastor, mais nada. Porque estão tentando ganhar sentido. Não vê sentido mais na vida cristã. Então eles ficam achando sentido para a igreja, achando sentido para o ministério. E não percebem o propósito. Qual é o propósito de Deus para a igreja? Deus quer que nós entendamos, nós somos constituídos por Ele, por Cristo, reis e sacerdotes. Isso é um privilégio. Nós não precisamos dizer que a nossa igreja faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, faz não sei o quê, porque aí você vai dizer assim, então a nossa igreja é uma igreja que tem sentido. Não, nossa igreja tem sentido porque ela prega o evangelho. Nossa igreja tem sentido porque ela salva pessoas, ela batiza pessoas. Nossa igreja tem sentido porque ela atrai pessoas, ela modifica a vida das pessoas. Essa é a missão da igreja. E nós precisamos entender esse propósito. Ele nos fez reis e sacerdotes para servir a Deus. Deus tem chamado pessoas, homens e mulheres, para servir a Deus. Isso é um privilégio, é o nosso crachá, né? O que você faz? Eu sirvo a Deus, pronto. Não preciso de mais nada para dar sentido à minha vida, ao meu ministério. É um privilégio que nós temos. Deus nos fez em Cristo reis e sacerdotes para servi-lo, para servir a Ele. Se você não entende muito isso, lembra lá do Samuel, né? Lembra do Samuel? Diz que a Ana não podia ter filho. E a Ana então ora, ela pede a Deus um filho. E Deus dá a ela um menino que ela põe o nome de Samuel. E ela diz assim, eu vou devolver esse menino para Deus que me deu. O que ela faz? Ela pega esse menino, ela leva lá para o templo. No templo, quem era o sacerdote era o Eli. E ela diz para Eli, então o menino está aqui, é seu. O que o Eli faz? O Eli constitui o Samuel num sacerdote. Não é? Ele cria o menino no templo. Ele ensina o menino a ouvir Deus. Ele prepara esse menino para representar Deus. O Samuel é o menino que unge Davi como rei. Lembra que Jesus vem da geração de Davi. Ele é a raiz de Davi. Olha a importância do Samuel. Então, da mesma forma, por meio de Cristo, Deus nos fez reis e sacerdotes. É como se nós fôssemos colocados no templo com o Eli lá. E nós vamos sendo treinados para ouvir a voz de Deus, para servir a Deus, para fazer as coisas para Deus. E assim nós seremos sacerdotes de Deus. Nós vamos poder servir a Deus. Isso é um privilégio. Esse Deus soberano, Ele se importa com você. Ele se importa porque Ele está nos amando. Ele se importa porque Ele nos libertou das garras do pecado. Ele se importa porque Ele capacita a mim e a você para servi-lo. Ele quer nos usar. Ele está nos formando como um reino de sacerdotes. Não sei se você tem noção do privilégio, do tamanho da tarefa, que a gente deveria se alegrar com isso. Deus nos constitui reis e sacerdotes. Entenda que o Apocalipse é um livro de consolo em tempos de dificuldade. Apocalipse é para isso, não é para assustar a gente, não. O Apocalipse é um livro de conforto. Está passando dificuldade? Lê Apocalipse. Mas lê com calma, com atenção. E você vai perceber como que é um livro que nos consola nos tempos de dificuldade. Porque vai mostrar um Deus que nos ama. Um Deus que olha para nós e olha com paixão, com amor. Vai mostrar um Deus que nos resgata, que nos libera, que nos solta das garras do pecado. Vai mostrar um Deus que nos capacita, nos valoriza, nos usa, nos torna reis e sacerdotes, como Eli transformou o menino Samuel num sacerdote. Deus faz isso comigo e faz isso com você. Observe
como que o versículo 6 termina. Ele termina com uma exaltação a Jesus. Diz assim: a Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. É assim que termina o verso 6 de Apocalipse 1. Ouça o que eu vou te dizer. Ninguém nessa terra, ninguém, nem o seu filho, nem o seu pai, nem a sua mãe, ninguém nesta terra merece mais admiração, mais louvor do que Jesus. Porque ninguém nos ama como Ele, nem o teu pai, nem a sua mãe, nem o seu filho, nem a sua irmã, ninguém ama como Ele. Se você acha que tem alguém nessa terra que te ama mais do que Deus, você ainda não entendeu o que é o amor de Deus. Deus está te amando continuamente. Continuamente. Não importa a situação que você está vivendo. Ninguém te ama como Ele te ama. Ninguém consegue nos soltar das amarras do pecado. Ninguém. Por isso, não admire mais ninguém mais do que Jesus. Porque Ele é capaz de soltar das amarras do pecado. Ninguém nos capacita. Ninguém nos forma como Ele nos formou. Nos constitui sacerdotes, reis, como Ele faz. Por isso que o texto diz: a Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. E eu queria que você saísse dessa noite aqui dando glórias a Ele e agradecendo a Jesus